Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente, vou fazer um vídeo único aqui, a título de curiosidade, com o título O Primeiro Faraó segundo o livro de Jasher, também aí conhecido por livro de Jazar, que é ali mencionado no livro de Yahushua, né? Ou traduzido por Josué. Ok, pessoal? Essa leitura será mais especificamente do capítulo 14 do livro de Jazar, né? E eu vou trazer aqui para vocês, ok? Então, sem muita perda de tempo, bora para a leitura, bora para o estudo. Ricaion, o primeiro faraó. Naqueles dias havia na terra de Sinar um homem que era entendido em toda sabedoria e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion e vivia com dificuldades para encontrar sustento. E ele resolveu ir para o Egito de Osvíris, filho de Anon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos para criá-lo e dar-lhe manutenção. E assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei, e os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito que ele vivia no seu palácio real e era visto no exterior apenas um dia no ano, e depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito, e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. E à noite, Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade. Ficou ali toda a noite com a amargura de alma, com fome, e o sono foi removido dos seus olhos. E Ricaion pensava para si mesmo o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse e como ele poderia sustentar-se lá. E ele levantou-se pela manhã e, caminhando, encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo a fim de obter uma forma de manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo e ele era como um cego entre eles. E tendo apanhado legumes para vendê-los para o seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizavam, e tomaram os vegetais dele e deixaram-no sem nada. E levantou-se de lá com amargura de alma e foi para casa, suspirando, em que ele tinha permanecido toda a noite antes, e ele dormiu lá a segunda noite. Naquela noite, novamente, ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome, e ele concebeu um esquema em como iria agir. E ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente, e contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá. E ordenou-lhes, dizendo: assim diz o rei, fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas. E então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano. E em 8 meses, Ricaion e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata, e Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele.
E quando o ano deu a volta, no momento em que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: possa o rei viver para sempre. O que é esta coisa? Faz na cidade para com os teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos, sim, mesmo dos dias de Adom, até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo? Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas entre os mortos também tu cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso. Toda a cidade está em ruínas e tu não sabes isso? E quando o rei ouviu tudo o que eles tinham falado com ele, ficou muito irritado, muito irado, e a sua raiva ardia dentro dele. Neste caso, porque ele não sabia nada disso. E o rei disse: quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens. E o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. E Ricaion levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pôs-los em cavalos, e os enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele. E o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaion e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou o rei e maravilhou-se dele. E quando Ricaion se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras, e Ricaion falou-lhe todas as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou graças aos seus olhos, e ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu e disse: Ricaion, teu nome não deve mais ser chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou o seu nome de Faraó. E o rei e os seus súditos amaram Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion faraó, prefeito às ordens de Osvíris, rei do Egito, e Ricaion faraó governou sobre o Egito, e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osvíris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E faraó Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Egito e exigiu o imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion faraó, e eles fizeram um decreto de chamar faraó a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito, a partir daquele momento, foram chamados faraó até este dia. Bem, pessoal, foi aí apenas o capítulo 14 do livro de Iasher, traduzido por Jazar, que eu trouxe aqui no canal aqui apenas como um título de curiosidade. Claro que cabe estudo nisso, né? Poderíamos simplesmente tentar aí, buscar um tipo de estudo com base histórica para ver, analisar se as escrituras batem,
mas eu creio que baterão. E eu acho muito interessante, é algo que eu não vi nenhum canal debatendo, trazendo esse tipo de assunto. Então resolvi fazer isso nesse rápido vídeo aqui do canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu venho trazendo aqui no canal. E é aquilo, pessoal. Então vou ficando por aqui, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer. Que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a todos e a seus respectivos lares, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, esteja sempre com vocês, lhes dando norte e discernimento para as Escrituras. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.